Boa tarde, bom dia, em qualquer horário que você esteja nos ouvindo aí, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro TerraCast, o podcast da Goan que traz informações relevantes, técnicas, agrometeorológicas, tendências de mercado, economia. E hoje aqui comigo para falar um pouquinho, meu amigo Rodrigo Marrocos, da Riveragro. Riveragro, que é uma empresa de treinamento, consultoria e educação voltada para o mercado do agronegócio, voltada especificamente para o HF. Rodrigo Marrocos, muito obrigado pela presença aqui hoje. Satisfação ter você aqui, Marrocos. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com sua audiência, né, com todos aí do nosso negócio de HF, né. É um prazer estar aqui e a gente poder trocar informações e poder colaborar aqui com todos aqui da agricultura que estão inseridos nesse segmento. Muito bom, Marrocos. Nosso bate-papo aqui ele é bem tranquilo, fluido, né, e natural. Eu reforço, para mim é uma satisfação muito grande ter você aqui. Você que em muitos momentos da minha carreira aí foi um dos mestres que me ensinou muita coisa aí desse mercado, muito da parte técnica e também da parte voltada também para pesquisa, né, e para desenvolvimento aí, né. Tive a oportunidade de trabalhar contigo aí em outros momentos e para mim é uma enorme satisfação estar aqui com você e ver o sucesso que você está se tornando aí, cara. Para nós também é uma satisfação muito grande aqui. A gente teve o prazer de trabalhar alguns anos aí juntos, né. E muito bom ver também seu sucesso aqui na Goa, né, crescendo. A empresa está investindo muito forte aí em portfólio, em equipe, né, para poder atender melhor o produtor, né. E para mim, na Riveragro hoje, com esse novo projeto da minha empresa, é uma satisfação muito grande ter uma parceria com vocês, né? E a gente poder levar informações aí para todos que estão inseridos nesse negócio da HF, né? Muito bom, Marrocos. Bom, vamos lá, vou te chamar de Marrocos porque eu não consigo te chamar de Rodrigo Marrocos, né? Para mim, o costumeiro é Marrocos, eu vou continuar com Marrocos. Não, fica à vontade, fica à vontade. Bacana. Marrocos, queria que você falasse um pouquinho do seu histórico, do seu currículo, né? Sim. De onde você chegou, né? De onde você saiu até onde você chegou aí. E o que foram os principais insights para você montar a Riveragro, né? A necessidade que você enxergou para solucionar, que problemas você olha aí, onde você visa ajudar, qual é a missão, né, da empresa. Isso. Pois é, a minha história na agricultura, ela começou desde cedo. Eu não venho de uma família de agricultores, mas eu morava no interior, onde tinha uma escola agrotécnica federal, e tinha conhecidos que fazia esse curso de técnico agrícola, e ali a gente teve a oportunidade de poder estudar, fazer o segundo grau lá, e a gente começou aí a ter um pouco mais proximidade com a agricultura. É uma região que era uma região canavieira, mas lá no estado de Pernambuco ali tem produção de HF, né, tomate, folhosas, tem o Vale de São Francisco muito forte em frutas, e dali a gente começou a se apaixonar cada vez mais pela agricultura. E aí tivemos a oportunidade de estudar agronomia lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E realmente ali eu consolidei minha paixão ali pela agricultura. E aí trabalhei em multinacional, fiquei quase 20 anos trabalhando aí, adquirindo experiências em várias regiões do Brasil, em várias culturas, né? E como você falou, a gente teve a oportunidade de trabalhar na área de desenvolvimento, na área de vendas também, muito forte a parte técnica. E fazíamos muita palestra, muito treinamento, muita capacitação das equipes de venda, levava muita informação para os produtores no dia de campo, nos eventos que a gente tinha essa oportunidade de interagir. E quando eu saí da empresa, que eu fui pensar num negócio próprio, eu tinha essa vontade já de no futuro trabalhar, a gente criou a Riveragro, com a ideia realmente, com a missão de levar educação, conhecimento técnico, né, informações de qualidade para os produtores, para todos os profissionais, técnicos, agrônomos que atuam no setor do agronegócio, especialmente no mercado HF. Então a gente criou a nossa empresa com essa missão de transferir o conhecimento que a gente adquiriu nesse tempo aí, levando essas informações, essas experiências aí, e junto com os parceiros aqui como vocês, a gente pode expandir esse trabalho, né? Realmente poder levar isso para várias regiões aí e contribuir para que a agricultura, o negócio da HF seja mais sustentável, né? Legal. Marrocos, de toda a tua trajetória, eu te conhecendo, né? Sei que você trabalhou muito em diversas áreas, em diversos locais aí do Brasil. Sim. Mas a maior intensidade, digamos assim, sempre foi mais na área técnica, né? Na área voltada para pesquisa. Não aquela pesquisa científica que só gera o dado, mas sim uma pesquisa aplicada, prática, para levar para o agricultor. Conta um pouquinho o que
O que você traz disso para a River Agro hoje que pode casar e ajudar no teu dia a dia e no que você oferece, tanto para o agricultor quanto para as empresas ou para os consultores em treinamentos, educação, etc. Eu acho que é um ponto importante porque quando a gente faz esse trabalho de desenvolvimento, a gente pode experimentar as ferramentas novas, né, que as empresas desenvolvem, né, investem muito dinheiro para poder trazer uma nova tecnologia, e é uma oportunidade que a gente consegue regionalizar os posicionamentos técnicos, e a gente faz isso muito bem com as tecnologias que eram desenvolvidas pelas multinacionais e trazendo isso para o produtor, ele podendo experimentar essa ferramenta e a gente poder encaixar melhor essas ferramentas dentro do manejo prático, né? Então a ideia era realmente construir essas ferramentas para que elas pudessem contribuir de fato com o produtor e sempre com a visão um pouco mais holística. Lógico que a gente trabalhava na empresa, tinha uma visão estratégica da empresa comercial, mas para a gente que estava mais na ponta também, tem que ter esse cuidado de poder posicionar um produto, de poder recomendar um produto para esse produtor, para que ele realmente possa ter um retorno daquele investimento que ele vai fazer. E sempre com o objetivo de levar informações para que ele possa entender melhor todo o sistema produtivo, né? Entender as relações que existem do ambiente, do patógeno, da própria cultura e como que ele pode melhorar através de utilizar essas ferramentas de controle de forma mais adequada. E aí é bom que a gente, tendo essa proximidade com o produtor, e hoje com esse trabalho com a River Agro, a gente pode estar junto mais do produtor, mostrando para ele que existe hoje várias estratégias que ele pode adotar, seja um manejo integrado de pragas ou um manejo integrado também de doenças, né? Adequando as melhores estratégias de controle para aquele momento. Então, nem sempre o químico vai ser a melhor estratégia de controle naquele momento. Então, você hoje tem ferramentas de controle cultural, comportamental, manejos biológicos, variedades que você pode utilizar. E o químico é mais uma ferramenta muito importante, né? Em vários momentos você vai ter que realmente usar essa ferramenta de forma estratégica. E o nosso objetivo hoje é realmente trazer esse conhecimento que vocês, indústrias, trabalham muito forte, investem muito recurso para construir esse conhecimento. E a gente que está hoje fazendo esse meio de campo junto com o produtor, pegar essas ferramentas, né? Debulhar ela numa mesa, botar as cartas na mesa e mostrar para o produtor, olha, nesse momento aqui é melhor você trabalhar essa estratégia, daqui para frente você pode usar essa outra e você pode integrar todas elas. Então a gente, inclusive nos vídeos que a gente faz muito no YouTube, a gente sempre fala sobre isso. A importância de monitorar, a importância de acompanhar as condições climáticas e tomar decisão, né? E qual a melhor ferramenta para aquele momento que ele está vivenciando no campo, né? Muito bom, Marrocos. Assim, nós percebemos que tem muito espaço para a parte técnica dentro do mercado, né? A internet hoje proliferou um bando de dados, né? Bando de informações, né? Não é só um banco, mas é um bando de informações que às vezes de maneira desconexa, por alguns que tentam sem a experiência, sem 20 anos de experiência, né? De agronomia aplicada, com conhecimento em várias culturas, culturas essas em diferentes regiões, né? Diferentes agricultores, perfis, diferentes modelos de negócio, né? Diferentes problemas e adversidades, né? Como você disse, muitas vezes se você não sabe trabalhar esses dados ou essas ferramentas, sejam os químicos, sejam os biológicos, a junção dos dois, acaba que o agricultor ele pode cair em um viés, né? Algo que não vai ajudá-lo. Não vai ajudá-lo. Ou muitas vezes uma visão de curto prazo. Que é como nós vemos na maioria dos casos, né? Isso é muito comum de acontecer. Você não tem um manejo, uma rotação, uma visão de longo prazo, né? Muitas vezes você acaba fazendo a semeadura de uma alface, de um tomate, o transplante de um tomate, né? Ou uma semeadura de uma cebola ou o plantio de uma batata, num terreno que já está cheio de patógeno, onde você vai ter um ambiente e depois você entra paliativo querendo corrigir aquilo, né? Sim, com certeza. Eu tenho certeza que você, com os anos que você tem aí, você pode facilmente identificar esses problemas, que você pode ir para as causas raiz deles, para você fazer uma orientação melhor. Sim. Cara, né? Eu acho que isso é o importante, né? Esse longo dessa trajetória e essa experiência que você traz para a River Agro hoje, eu acho que isso pode contribuir muito com o agricultor, né? A gente fala muito hoje, o HF,
geralmente se concentra em muitas regiões e é comum do produtor, tem muito pequeno produtor, já existe também muitas grandes empresas, né? Mas às vezes ele tem aquela única área que ele tem que estar fazendo plantio sucessivo. E muitas vezes ele realmente pode, se ele não tiver um manejo de solo, de uma rotação de culturas, por exemplo, né? Ele pode realmente estar criando um problema ali, onde aquele solo que seria o ganha-pão ali dele, né? Onde ele teria que ter a maior preocupação de manter a vida daquele solo ali ativa, né? Isso do ponto de vista biológico, físico, químico, né? Estrutural, né? Pensando em um longo prazo, né? Então a gente, ao longo desse tempo, a gente pode acompanhar vários produtores onde tiveram muitas experiências mostrando que um pousio adequado, uma rotação, a utilização de você poder quebrar culturas que possam diminuir um ataque de uma praga, de uma doença, isso ajuda, né? E você transferir essa informação que você pegou ali num cliente grande e levar também para os pequenos produtores e poder fazer essa difusão de tecnologias, de informações, né? Então acho que o objetivo, principalmente dentro dessas ações que a gente faz nos eventos, nas palestras, é levar essa informação e nos próprios conteúdos também, né? De poder trazer essa experiência prática, mostrando para eles a importância de ter essa visão mais holística, né? Não é só pensar naquele cultivo dos 90 a 120 dias que ele vai ter. Perfeito. E abandonar a área, né? Perfeito. A gente, infelizmente, ainda vê alguns conceitos que poderiam ajudar, principalmente conceitos culturais, de estratégia de controle cultural, que poderia ajudar muito em várias regiões a mitigar problemas de pragas e doenças, né? Mas por isso que eu vejo e para mim, quando eu estava pensando na empresa, eu falei, não, tem muito espaço para a gente poder levar informação ainda, porque o produtor precisa conhecer melhor esse resultado dessas práticas culturais que podem ajudar muito ele e até conviver melhor com as ferramentas químicas e biológicas que existem no mercado, né? Dando até sobrevida a mais, né? Não sobrecarregar tantos químicos. Exato. Porque a gente infelizmente sabe que quando você usa de forma muito contínua uma única ferramenta, ou quando você não faz o devido processo de rotação de produto, você pode estar levando aquele produto à sua morte, à falência, por questão de resistência de pragas. Então, falar sobre isso de uma maneira muito mais holística ajuda até a sobrevivência das ferramentas que as indústrias têm hoje disponível, né? E no final ajuda o agricultor a continuar com ferramentas eficazes, né? Com produtos, tecnologias eficazes. Isso é importantíssimo. Vamos falar um pouquinho do tomate. Nós estamos chegando num momento, né, na região do Nordeste, deve estar ali, não sei, no meio da safra, começo, meio da safra, ali naquela região do tomate, ou vai ser transplantado agora? Tem região que está começando agora planejamento de plantio, por exemplo, a região do Agreste, Pernambuco, Paraíba, normalmente ali nesse meados de julho, agosto, já começa os semeios, né, e já começa os plantios de campo. A mesma coisa a região de Irecê, no final do ano, se intensifica mais, né, basicamente tem tomate o ano inteiro, mas nessa época a gente chama de inverno, né, que é uma época que chove mais e dá uma diminuída, mas você tem plantios aí mais intensificados nessa parte final do ano. E Chapada Diamantina tem praticamente o ano inteiro, né? Então, esse tomate, ele é aquele tomate de meia estaca que fala? Tem um tomate de meia estaca e tem um tomate também rasteiro. Certo. É um tomate rasteiro destinado para mesa, né? Então tem também essa tecnologia que é normalmente um material que tinha um viés industrial, mas que é utilizado para plantio aí para consumo in natura. Quais são os principais desafios pensando num tomate de meia estaca e num tomate, os dois focados, né, para fresco, né, tomate fresco que a gente fala, que é o tomate que vai para a mesa, né, do consumidor. Quais são os principais desafios desses dois maneiras, esses dois métodos, né, de produção do tomate? Quando a gente pensa em Nordeste, normalmente a gente sempre relaciona com temperatura elevada, calor, né? Então isso favorece muito mais a ocorrência de pragas. A gente tem regiões que são plantadas tomate em altitude, como Chapada Diamantina, Serra da Ibiapaba, por exemplo, que tem épocas do ano que dá algumas doenças, como requeima, alternária, bactérias também, mas a maior parte das regiões tem uma maior preocupação com pragas. Então a gente tem uma salada de pragas aí, que o tomate tem aí uma ocorrência muito intensa, né? Então a gente tem mosca branca, temos mosca minadora, temos a traça do tomate, temos a broca pequena do fruto, temos o trips também, em algumas regiões vaquinha também crescendo. Então assim, existem várias pragas, alguma região ou outra, algum ano ou outro também, você tem uma prevalência maior de uma, né? Mas com certeza essas aí são aquelas que os produtores têm mais preocupação. Tem ano que
a mosca minadora se sobressai, porque também tem outras culturas nas regiões onde ela também causa danos, então você acaba tendo várias culturas que ela atacam, assim como também mosca branca. Quais são essas culturas que ela pode atacar ali no mesmo momento, né, que você tem o tomate ali? Para o agricultor poder, às vezes, se programar e até para ajudar ele a ter esse visual. Falar assim, olha, se eu tenho essas culturas em volta, pode ser que eu tenha um problema maior de mosca minadora, da Little Miss. Sim. E para isso, então, eu vou ter que reforçar esse manejo. Quais são as culturas? Então, por exemplo, tem região de Irecê, você tem um tomate e muitas vezes você tem a cebola também plantado na mesma região, na mesma época. E a cebola, a mosca minadora virou uma praga-chave também. Então você ali já tem duas culturas onde ela pode estar se multiplicando e se alimentando. A gente sempre fala também que a minadora ela também ataca algumas plantas daninhas também. Então ela consegue se multiplicar e procriar. Já tem regiões, por exemplo, que tem tomate e pimentão, ela também ataca o pimentão. No Vale de São Francisco também tem regiões que plantam tomate. E você também tem melão, tem melancia. Então você tem várias culturas, né? Na Chapada Diamantina, por exemplo, tem tomate, tem batata. E a minadora também é uma praga importante na batata, assim como também é na cebola também. Então você tem nessas regiões, em vários momentos, você tem várias culturas que estão presentes no mesmo momento ali. E você precisa realmente pensar em um controle de uma forma regionalizada, né? Integrada nessas todas as culturas, porque senão você está realmente fazendo o que a gente chama de ponte verde, né? Ela vai migrando de uma cultura para outra. E se você não fizer um bom controle nessas culturas, você realmente tem chance de perder muito facilmente, né? E dá entrada para doenças, né? Dá entrada para bactérias, entre outras doenças. Isso é muito comum, né? Eu tenho bastante registro fotográfico de danos de bactérias entrando nas minas que a minadora faz. Então a gente sempre preconiza, né? Fazer um bom monitoramento, observar ali o início da infestação e no máximo quando você começar a ver as primeiras riscas ali, você não pode deixar essa mina evoluir muito grande. Até porque quanto mais cedo você conseguir controlar, mais chance você tem de performar melhor o controle. Né? Perfeito. O ideal é que o agricultor ande, né? Ou o técnico que vai visitar a lavoura dele, né? Ande com uma lupinha para identificar as primeiras puncturas, né? Para iniciar o controle ali, para que não deixe uma porta de entrada, né, para doenças, né? Dá para você observar aquela mosquinha pretinha, que a gente chama, né, pretinha amarelinha, né? Dá para observar ela presente nas folhas ali. E essas puncturas já é um sinal de que ela está se reproduzindo, né? Existem aquelas puncturas que são de alimentação e oviposição, existem os dois tipos. Dá para você perceber na lupa ali a diferença delas duas. Mas, geralmente, quando você vê ali uma boa quantidade de puncturas, é um sinal que se você não fizer nada para controlar esse adulto, esse ovo, é fato que você vai ter uma larva presente lá que vai minar e causar esses danos na área foliar, que vai causar perdas significativas. Então você perde área foliar, menos fotossíntese, menos produção, menos reserva para a planta. E quando a gente fala de tomate, fala de melão, fala outras coisas, você está falando de qualidade também. Então diminui Brix, diminui teor de sólidos, né? Então vai ser aquela fruta, aquele tomate que não tem gosto, aquele melão aguado, né? Aquele pimentão também que não tem sabor. Então assim, realmente é uma praga que pode trazer muitos impactos na produtividade, né? E também na qualidade. Então o produtor realmente vai ter muitas perdas significativas, né? Vamos migrar um pouquinho de praga agora, porque Bora. Você falou outra praga que eu também queria conhecer um pouquinho mais a tua visão, a tua parte técnica, a tua experiência, que é a Trips. Sim. A Trips, ela é uma praga que no sul, pelo menos do Brasil, ela vem aumentando bastante, né? Mas em grandes culturas como a soja, né? Mas ela sempre esteve presente em culturas como o tomate, em culturas como a cebola, em culturas como alho, entre outras aí. Né? E em algumas ela é transmissora de virose. Apesar de alguns materiais, muitos deles serem resistentes, ela ainda continua causando algum tipo de dano. O que você vê de principais desafios que a Trips causa hoje, de danos diretos, danos indiretos aí para essas culturas na região onde você atua? O Trips se a gente pegar aí nos últimos 10, 15 anos, ele cresceu de forma muito exponencial, né? Aumentando a sua amplitude de danos em várias culturas que não eram comuns, como você citou aí, soja, batata não era muito comum, de vez em quando aparece. Culturas de frutas também, que vem aparecendo mamão, tem acontecido muitos casos também. Acho que manga também, né? Tem também problemas, uva. Tem algumas espécies um pouco diferentes, mas acontece muito casos na manga e na uva também, né? Tem até o mini trips também, que dá na uva também. Então, assim, tem várias espécies que
realmente causam muito danos, mas pegando ali o Trips palmae ou Franklin Yellow Occidentalis, que são os mais comuns que a gente vê em tomate, pimentão, melancia, realmente vem crescendo muito a ocorrência deles, né? O fato também da virulência, principalmente do vira-cabeça, é uma dor de cabeça muito grande para o produtor, né? Fazer uma analogia aqui. Vira-cabeça do produtor, vira dor de né? cabeça mesmo, porque realmente são perdas significativas, né? E eu falo o seguinte, uma das coisas que a gente sempre comenta nas nossas intervenções com produtores é a questão do monitoramento. Então a gente precisa realmente fazer um monitoramento desde cedo, avaliando o início dessa infestação. São insetos que podem ser facilmente vindo pelo vento de uma área vizinha, ou até plantas também daninhas ao redor da área também, tem que tomar cuidado com isso. E aí você fazendo um monitoramento, você consegue identificar o início da infestação, e consequentemente você tem mais chance de ter um controle mais efetivo, né? Quando você identifica o início da ocorrência da praga. Então a gente sempre fala, você pega, por exemplo, ali um tomate, você pega uma coisinha simples, uma folha em branco de um caderno, pega os cachinhos do tomate, você sacode ali uns 3 cachinhos ali por planta, dá para você observar ali as primeiras ninfas ali, adultos de presente. E antigamente o pessoal ainda tinha, deixa ali 5%, 10%, né, para poder tomar medida de controle, mas trips realmente, para mim, é tolerância zero. Ausência. Você viu ele, você tem que já fazer uma intervenção, justamente pensando em não deixar ele se multiplicar, principalmente porque ele tem esse grau aí de causar virulência nas plantas e comprometer a produção. Então, quanto mais cedo você fizer um monitoramento e encontrar ele, você pode ter mais chance de sucesso. E usar outras estratégias também, por exemplo, quem planta pequeno produtor, está numa estufa, por exemplo, pode adotar armadilhas adesivas azuis, que eles são atraídos também pela coloração azul, e de fato isso vai te ajudando a você não só monitorar também, mas poder capturar uma boa quantidade de adultos, né? Então, tudo que você puder usar como ferramentas aí de controle é importante, né? E um ponto importante também, que a gente sempre fala, fazer a rotação dos produtos, tentar também quebrar o ciclo da praga também. Então, existem ferramentas que você pode controlar adultos, ovos também, então isso te dá a chance de você quebrar o ciclo e diminuir também a pressão, né? No caso da cebola, que a gente pegando esse gancho aqui, tem aquela dificuldade dele ficar na bainha da folha, né? Então é importante você trabalhar um bom adjuvante, né? Uma boa tecnologia de aplicação para que realmente o produto chegue no alvo ali, que é a bainha, né? Eu já vi muitas aplicações até usando volumes altos de calda, 600, 800 litros de calda, e no final das contas o produto não chegou no alvo, né? Então isso é um problema, porque de fato a gente precisa, a gente investe tanto no produto e não aplica corretamente. Então é importante o produtor também ter essa orientação de poder trabalhar a tecnologia de aplicação para poder atingir o produto no alvo, né? Porque o trips realmente se esconde, né? Nas flores, na bainha da cebola, e isso dificulta o produto chegar nele lá, né? Então esse é um ponto importante também. Muito bom, Marrocos. Nós temos percebido esse aumento de pragas aí, né? Como você bem disse, tanto da linomiza, ela é sazonal, mas anos que ela explode mesmo, e aí é importante o agricultor ter uma ferramenta que controle o adulto, que controle a larva, saber utilizá-las, né? Não confundir essas tecnologias dos produtos, com né? certeza. Nós da GON temos o Trigard para minadora, né? Uhum. E também temos o Dicarzol para trips. Mas não é o caso aqui agora. Se vocês quiserem saber mais sobre os produtos que a GON tem à disposição, por favor, entrem em contato com um dos nossos revendas, cooperativas, nossos canais de distribuição, um dos nossos técnicos de desenvolvimento de mercado aí que estão a campo aí. Nós temos uma equipe reforçada aí no Nordeste, né? Também temos os RTVs e os supervisores comerciais que podem o auxiliar aí nesse manejo, ou para que você encontre também as nossas tecnologias, seja o Trigard ou seja o Dicarzol, entre outras. Mas eu queria falar um pouquinho com você sobre uma praga que tem chamado um pouco mais de atenção recentemente, que são as cochonilhas, principalmente ali no Vale do São Francisco, Sim. pensando na uva. Cochonilha já é um problemaço no Espírito Santo para o café. Conilon, né? Pro Robusta ali, né? Pro Conilon, desculpa, pro Robusta, né? E ali, eu não sabia, eu não tinha essa percepção que existiam cochonilhas que estavam dando problema também na uva do Nordeste. Sim, Problemas tão grandes que o agricultor está até focando e direcionando aplicações para ele. Uhum. Como é que está esse desenvolvimento, esse aumento, de onde surgiu isso? E o que você vê como
como sugestão para o agricultor se precaver com para combater essas cochonilhas aí que estão aparecendo para ele? De fato, a gente viu nos últimos anos aí um início dessas cochonilhas na cultura da videira e com o passar do tempo a gente está percebendo que está aumentando a ocorrência dela, né? Muitos produtores, muitos colegas têm falado da dificuldade de controlar, até porque também existe poucas ferramentas disponíveis, né? A gente sabe que lá no Vale do São Francisco tem algumas limitações de utilização de alguns princípios ativos pensando em exportação, por questão da LMR. Então, eu acho que o conceito é muito parecido com o que a gente falou, é poder fazer um bom monitoramento no início ali, principalmente quando você faz aquele processo, você sai do repouso, que é uma fase pós-colheita, onde você tem que continuar fazendo o acompanhamento dessa área. Então, ali é um momento onde você pode, já pensando em fazer um controle também da fase da cultura dentro do próximo ciclo, para evitar que essas pragas se proliferem nessa fase de repouso e quando você vai fazer as podas de formação para o novo ciclo, você consiga ter aquele novo ciclo de produção muito mais tranquilo, né? Agora, a partir desse início aí de brotação e acompanhamento, é fazer o monitoramento para evitar que realmente aqueles insetos se multipliquem, né? Então, é fazer uma boa identificação, utilizar ferramentas de controle efetivas, né? Então você pode utilizar produtos, tanto produtos de choque como produtos residuais, produtos também que podem ajudar a quebrar o ciclo da praga também. Então existe, por exemplo, juvenoides também que podem ser utilizados para poder quebrar o ciclo da praga. Utilizar também adjuvantes à base de óleo, por exemplo, que também tem uma ação direta de controle também das cochonilhas e evitar que realmente essa infestação possa crescer e chegar ao ponto de atacar os cachos, né? Que aí, depois que atacou os cachos, realmente é mais complicado você fazer as intervenções de controle, porque a cochonilha vai ficar no interior do cacho, muitas vezes a pulverização não consegue chegar. Então é possível fazer monitoramento nessas fases iniciais, fazer um controle efetivo e não deixar realmente essa praga crescer e chegar ao ponto de atacar os cachos, porque realmente vai ficar muito mais difícil fazer esse controle, né? Muito bom, Marrocos. Essa região, confesso que me fascina, cara. A região do Vale do São Francisco ali, das frutas de exportação, né? Espetacular. Tanto a manga, quando você consegue fazer os contratos de exportação, né? E também a uva, né? É uma região que mudou praticamente, né? Acho que você conhece desde o início até agora e que vem enfrentando muitos desafios, né? Porque você tem um aumento de pragas, você tem, não diria que um aumento de doenças, podemos falar que um aumento de doenças, né? Porque você tem o clima propício, tem que pôr água, e você tem cada vez mais restrições de produtos eficazes que podem ser utilizados, né? Sim. E aí você tem uma abertura para produtos biológicos, mas que ainda são pouco, não difundidos, mas que nós ainda temos que trabalhar um pouco mais para conhecer, né? Eu acho que o agricultor tem lá as restrições, em determinado momento ele não pode utilizar X números de ativos, né? Independente do problema que ele tenha. Correto? Correto. E o que você vê, o que os biológicos estão contribuindo para isso, né? Porque nós temos aquele resíduo zero, nós temos produtos que são eficazes, mas também nós temos muitos produtos que dependem do ambiente favorável para que o biológico funcione, né? Com certeza. Assim, Marco, essas ferramentas eu digo que elas são espetaculares, não só pensando nessa parte da fruticultura de exportação, mas para todas as culturas que a gente, principalmente o mercado de HF. A gente sabe que também outras culturas têm crescido muito a utilização de produtos biológicos, mas especialmente para esse mercado, por essas exigências aí dos compradores de frutas, né, onde eles cada vez mais impõem regras que pode ser considerada como protecionistas, né, mas dificulta muito a utilização de ferramentas pelas fazendas, pelos produtores, né? Então, por exemplo, tem exemplos que o produtor só pode ter no máximo 3 ativos aparecendo nas suas análises de resíduo quando ele comercializa a fruta, ativos, né? Que tem que ser registrados lá. Que tem que ser registrados no Brasil e também tem que estar liberados lá na Europa, nos Estados Unidos. Exatamente. Ou no Oriente Médio. Então você vai só restringindo cada vez mais, cada vez restringindo. Então, existem produtos que são registrados aqui no Brasil fantásticos, mas que infelizmente os produtores não podem utilizar.
E por incrível que pareça, até produtos biológicos, muitas vezes, de origem biológica, você encontra restrições também por parte desses importadores de frutas, né? Isso é importante, Marrocos, porque muitas vezes nós falamos que o produto biológico ele é 100% seguro, mas nós estamos mexendo com o organismo vivo. Nós também não podemos esquecer disso, né? Isso. Que esse mexer com o organismo vivo, bom, nós sabemos, nós acabamos de passar uma pandemia. Era um vírus, é um organismo vivo. Muitas empresas já venderam vírus, né? Não estou fazendo analogia nenhuma, né? Mas que foram para controlar lagartas, né? Então, você está mexendo com o organismo vivo. Não é uma coisa tão simples que você possa reproduzir e criar e fazer ali, né? Tem que ter um controle de qualidade. O Brasil está caminhando para isso, E né? até a linguagem que a gente vai falar também tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu me lembro que quando a gente, há uns anos atrás, eu trabalhei no desenvolvimento de alguns bacilos, né? A gente chegava para falar para o outro, não, eu tenho uma bactéria para usar. O cara falou, pô, uma bactéria, cara, eu vou pegar uma bactéria. Então, assim, até a linguagem que a gente utiliza, muitas vezes, tem que tomar cuidado a forma como a gente comunica para o produtor e também como o produtor vai comunicar para o importador de fruta, né? Porque ele fala, opa, você aplicou bactéria na lavoura, então tem que tomar cuidado. Exato. Existem bactérias que são utilizadas para fim agrícola para controlar doenças, mas também a gente sabe que tem várias bactérias que podem causar problemas para nós seres humanos, né? Então, e para as plantas também, xantomonas. Ninguém vai aplicar xantomonas na planta, né? Então, um ponto importante, assim, mas voltando um pouco ao que você estava comentando, a parte da utilização de biológicos, ela é essencial, porque, por exemplo, você pega uma uva no Vale do São Francisco, praticamente os últimos 60 dias de cultivo dela, você fica refém de usar quase nada de produtos químicos. Então você fica realmente dependente ali de alternativas de produtos, né, extratos de plantas, bactérias ou qualquer outros produtos dessa linha de bioinsumos, né, para poder realmente fazer o controle efetivo. Porém, a gente, como você falou, o clima naquele momento pode ser muito favorável para a ocorrência de uma praga, de uma doença, e às vezes se você não fizer um trabalho de base naqueles outros primeiros 60 dias ali, quando você faz a poda, a depender da variedade, você tem ali 90, 110 dias de ciclo, você tem que cuidar muito bem dessa parte preventiva do início ali, desde a poda, brotação, para chegar ali florescimento, entregar uma fruta, vamos dizer assim, com uma condição melhor, até para que os próprios biológicos, os bioinsumos, né, possam desempenhar melhor seu papel, né? Por mais que muita gente deseje que um biológico seja do mesmo nível de controle de um químico, é importante a gente considerar que os ambientes muitas vezes podem favorecer determinado patógeno que mesmo às vezes nenhum químico consegue segurar. Perfeito. Então a gente tem que encontrar um caminho de falar sempre para o produtor a importância de rotacionar. Você pode utilizar o biológico no começo, no meio e no fim, né? É lógico que nesse final aí sempre tem uma janela maior de uso, mas é importante que a gente sempre coloque que o manejo preventivo é a melhor estratégia e, de certa forma, você poder explorar essa parte final pensando em não ter resíduo nas frutas, né? E dentro dos biológicos, nós estamos evoluindo, né? Sim. Acredito, pelo menos é o que eu vejo aí Com certeza. por esses 15, 16 anos de experiência de mercado, que nós iniciamos muito focados em bacilos, né, em vírus, e hoje nós estamos evoluindo para extratos botânicos e muitas vezes os agricultores eles correlacionam, até comentei isso no primeiro TerraCast com a Mariara. Se você não assistiu, assista o primeiro TerraCast, bem bacana, lá nós estamos falando sobre manejo de xantomonas específico para a cultura do tomate, né, e aí nós estamos trazendo 2 novos lançamentos para o mercado brasileiro. Um é o Perimeter e o outro é o Airone, base de cobre, né? 2 cobres, uma tecnologia altamente solúvel, né? Líquido, e o Perimeter, que é um extrato botânico, é um fungicida biológico. Falando nisso, por que eu puxo esse gancho, né? Porque eu, pelo menos, não tinha essa visão que os biológicos, né? Eles poderiam entregar a mesma eficácia que um químico, tanto em período de controle quanto em knockdown, em choque. Sim. Né? Trago o exemplo para você, pelo menos, do Perimeter, né? O Perimeter não é a base de nenhum bacillus, ao contrário, ele é um extrato botânico. Ele seguiu todas as regras de registro como um químico seguiu. Uhum. Ele é considerado um fungicida biológico. E nós temos uma oportunidade de ver um trabalho, né? Nós estamos aqui na Hortitec, hoje é dia 25, né? 25 de junho, Isso. certo? E nós tivemos a oportunidade de ver um trabalho aqui da professora Meridiana, né? Doutora Meridiana,
que fica lá no Nordeste também, conhecida, conterrânea sua, Sim. onde ela mostra pra gente em 5 dias, uma placa de Petri, ela faz a inoculação, acho que é a antracnose que ela inoculou ali, né, da uva, ela faz a inoculação e faz a aplicação do perímetro. Em 5 dias, o fungicida ele praticamente secou. Para mim isso impressiona, Sim. porque muito se espera que o fungicida ele dependa do ambiente propício para funcionar, né, de umidade, do microclima, né, digamos assim, e que ele seja mais lento para funcionar. E nós estamos experienciando, talvez, uma nova onda de biológicos, né? Com certeza. De produtos mais eficazes, que não são a base só de organismos vivos, mas de plantas que seguem rigorosamente os padrões e critérios para registro no Brasil, como um químico segue, né? Uma molécula nova segue, e que podem entregar um resíduo zero para o agricultor lá na frente. Com certeza. Eu acho que isso é interessante, né, Marrol? Antigamente eu lembro que quando eu comecei minha carreira também, tinha os BTs, né? Que eram os primeiros ali biológicos, e sempre tinha muitas restrições para aplicar, né? Não, tinha que aplicar somente quando tinha umidade do ambiente muito alta, ou só podia aplicar à noite, não podia aplicar durante o sol. As formulações aí tinha dificuldade de misturar nas caldas de pulverização, que muitas vezes essas caldas aí de tomate vai 4, 5 produtos, fora os nutricionais que coloca junto. Então, era uma vida difícil para os biológicos. Então, muitas vezes eu me deparei com a situação, o produtor não queria usar biológico, porque não via essa funcionalidade, queria às vezes o mesmo tipo de controle que o químico fazia. Mas no passar do tempo, como você bem falou, houve uma evolução muito grande da indústria, trazendo produtos melhor acabados, melhor formulados, com estabilidades, variações, né? Hoje a gente tem vários BTs aí e vários outros produtos novos que apareceram. E com o passar do tempo também foi se estudando mais para entender não só o organismo vivo lá, os esporos está dentro, mas os próprios metabólitos que eram gerados, né, através do processo do produto, né, e como que eles funcionavam, o mecanismo de ação. Por isso que a gente tem hoje na classificação do FRAC lá, os produtos, como você falou aí, do perímetro, com multissítio, né, com vários modos de ação de controle dos fungos. E esses estudos que foram ampliando, hoje você tem produtos que já têm os próprios metabólitos dentro, né, da formulação. Então o produto, quando você aplica, ele já começa a agir já. Como você falou, rapidamente você já tem o produto lá fazendo o controle, segurando o crescimento do tubo germinativo, causando o secamento dos esporos. Já tem outro ali fazendo a competição ali com o espaço, não deixando o fungo, como você falou, da placa de Petri ali, não deixando o fungo se desenvolver, né, o patógeno se desenvolver. E isso realmente é o que o mercado deseja, né? Produtos realmente que possam ter uma eficiência maior, com uma tecnologia bem mais embarcada, né? Com não só o esporo vivo, mas também com todo esse aparato aí de metabólitos aí para poder controlar mais rapidamente, né? Então, eu acho que essa evolução tá fantástica por parte das indústrias, né? E como você falou, os extratos botânicos, novas estirpes aí de bactérias, cada vez mais que um amplo espectro de controle, né? Então, tudo isso vem ajudar muito, né, ao produtor a poder realmente transpor aí essas dificuldades de controle de doenças importantes, né? Você falou aí antracnose, e a todo momento está aparecendo novas doenças, no caso lá da uva, o ídio, tem glomelera aparecendo que não era comum há alguns anos atrás. Alguns anos atrás também começou a aparecer mais ferrugem, no caso da videira. Então, assim, você tem a todo momento novas doenças entrando no ambiente, né? Ou encontrando condições favoráveis. Exato. E a gente precisa ter as ferramentas prontas para poder controlar. Exato, ou doenças que são conhecidas, antigas, né? Mas que não se manifestavam como se manifestam hoje, talvez pela concentração, adensamento, né? Pela intensidade de aplicações, né? Isso nos mostra e deixa muito claro que tem um espaço muito grande e que cada vez mais o posicionamento técnico do momento certo e do produto correto para ser utilizado, ele é muito importante. E que o agricultor, nós vamos ter que fazer a agricultura mesclando, sabendo utilizar os dois, né? Não é que um vai canibalizar o outro. De certa forma, no perímetro você vai poder substituir determinado produto químico para determinada doença, em algum momento. Mas nós sabemos que dificilmente o agricultor, né, seja o produtor de uva, de tomate, de alface, do HF, ele vai fazer uma aplicação apenas para aquilo ou 3 aplicações para aquilo, né? Ele vai ter que fazer uma rotação.
E isso é importante, ele conhecer o que usar primeiro e usar depois, Sim. né? Só pegando um gancho que você falou aí, é natural que isso vai acontecer, até porque, como a gente estava comentando há pouco, né? As limitações e proibições que os importadores fazem, no caso de exportadores, né, de frutas para exportação, vamos pegar mais uma vez o exemplo da uva, para a gente poder, que também serve para outras culturas, né? A Europa praticamente proibiu o mancozeb e o clotalonil. Então, assim, já existe uma limitação de vários excelentes produtos que tem no mercado hoje, que o produtor já é mais restrito para poder utilizar. E aí fica aquela abertura. Para quem estava acostumado a usar um mancozeb, quem estava acostumado a usar um clotalonil como protetores, ele vai ter que buscar outras ferramentas. Você citou dois exemplos aí, que é o perímetro e também o Ironic, que é o produto à base de cobre. Então, assim, são produtos que tendem a ser substitutos naturais, a poder abocanhar essa oportunidade, essa demanda que o produtor precisa, né, de mais ferramentas, né? E a gente espera que, assim, o conhecimento que a Goan leva através das informações cheguem de fato mais efetivamente para esses clientes. E a partir do momento que eles comecem a ver essas novas tecnologias, né, eles vão poder naturalmente substituir isso e poder aprender a utilizar melhor essas novas ferramentas. Então, o mercado ele é muito dinâmico, como a gente fala. Então, a todo momento vai se abrindo oportunidades para as indústrias, mas também para os produtores poder utilizar novas ferramentas com novos conceitos e tecnologias que possam agregar no seu negócio também, né? Então, acho que... Muito bom, Marrocos. E chegar para os recados finais aqui, né? Novamente, eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria fazer um convite para você que nos ouve aí, você que está na região do Nordeste. Nós temos um projeto com o Marrocos, Rota do Tomate, né? Nós já fizemos a Rota da Uva esses tempos atrás, né? Focado nas áreas produtoras, focado nos agricultores, né? Produtores de uva. E agora nós vamos para a Rota do Tomate, que vai ocorrer agora no Nordeste. O Marrocos vai estar com a gente visitando algumas áreas, fazendo o reconhecimento de pragas, de doenças, indicando para o agricultor as melhores ferramentas para ele utilizar para aquela situação que ele entende e mostrando como identificar, como fazer a correta amostragem, né, Marrocos? Fica o nosso convite aí, né? Nós vamos estar em algumas cidades, se você quiser, fica à vontade. Não, acho que é importante a gente vai poder comentar aí, discutir algumas regiões produtoras, que nós vamos na região de Irecê, vamos na Serra da Ibiapaba e também Chapada Diamantina. Então, nós vamos ter a oportunidade, junto com o time da Goan, de poder discutir os problemas fitossanitários, né? E como que a gente pode fazer novas estratégias de manejo, né? Para poder melhorar a performance de controle dessas pragas a campo, pragas e doenças. Então, acho que o convite fica feito aí para, agora nesse segundo semestre, a gente poder juntos, né? Levar para essas regiões e quem sabe a gente expandir para novas outras regiões, né? Esse conhecimento, essa troca de informações e ideias para poder melhorar a performance de controle a nível de campo. Então, fica o convite, acompanhe as redes sociais aqui que nós vamos poder divulgar aí quando vai ser as datas, as regiões, né? Falando em redes sociais, vamos deixar aí o recadinho das suas redes sociais. Sim. Como é que o agricultor, agricultora, produtor, produtora, ou filho, ou estudante, aquele que quer se capacitar, ou uma empresa que quer entrar em contato com você, como é que ela faz para entrar em contato com você? Por exemplo, a gente tem o nosso Instagram lá, que tem o Rodrigo Marrocos. Você pode procurar Rodrigo Marrocos ou River Agro. Lá você vai ter um link lá na bio, o famoso link da bio lá, onde lá vai ter vários links ali das nossas outras redes sociais. Então, hoje a gente está trabalhando mais nessa parte do Instagram e também no YouTube. Eu tive a oportunidade de também abrir um canal no YouTube, né, que é o Aconselhador do HF. Convido a todos a se inscrever, né, no nosso canal lá e poder acompanhar. A gente lança vídeos semanais falando sobre vários problemas fitossanitários. Então temos vários vídeos já lançados lá falando sobre pragas importantes que a gente comentou aqui. Mosca minadora, mosca branca, trips, míldio da videira, o ídio da videira. Então a gente já fez vários conteúdos, toda semana a gente leva um conteúdo novo, trazendo informações técnicas realmente lá no YouTube, né, para que você possa conhecer um pouquinho mais essas doenças, os seus danos, né, e também as melhores estratégias de controle e como que você pode utilizar melhor essas ferramentas. Então, hoje vocês podem procurar aí o Rodrigo Marrocos e River Agro e vocês vão encontrar nossas redes sociais principais aí, principalmente o Instagram. É isso aí, muito obrigado aí. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Viu?
pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Sucesso É isso aí. Nós conversamos hoje no nosso TerraCast com o Rodrigo Marrocos, da River Agro, consultoria, treinamento e educação voltada para o mercado de HF. Ele se encontra lá no Nordeste. Vocês já tiveram a oportunidade de escutar aí quais são as redes sociais dele. Nos sigam também nas nossas redes sociais. Rede social da Gol, nós estamos em diversas plataformas sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube e também agora nas plataformas de podcast. Nosso TerraCast. Fica aqui, nosso muito obrigado a vocês. Eu sou o Marco Antônio, gerente de marketing da Gol aqui no Brasil. E é com isso, com pés na terra e mãos à obra, que nós nos despedimos e nos vemos no próximo TerraCast. Muita informação para você, produtor, agricultor de HF. Até lá!